James, depois você me dá a ideia do negócio lá, beleza? Depois você me fala se o nosso combinado lá deu certo. Então, pessoal, todos conseguem me ouvir? Show, excelente. Todos conseguem me ver aí? Beleza? Fala, Rayane. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Beleza. Demorou, James, é nosso. Pessoal, estou gravando a aula. Para quem não tiver condições de assistir essa aula ou quiser assistir essa aula posteriormente algumas outras vezes, tô gravando, além de disponibilizar para vocês no Drive, que vocês já sabem como é que funciona, vou disponibilizar também no canal no YouTube lá, né? Para quem achar mais fácil pelo YouTube. Padrão? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu procurar ela aqui. Aqui, ó. Vamos lá, me contem se vocês estão recebendo minha tela, se vocês estão vendo minha tela aqui, ó. ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Todos vocês conseguem me ver? Ver minha tela? Vocês já começaram a receber os brindes, né? Ok, Visão, beleza. Vocês já começaram a receber os brindes aí, né? Quem fazia jus ao brinde já começou a receber. Então, bora para a guerra. Então, só explicando, né? Nosso primeiro link teve um probleminha, né? Por isso que a gente precisou ir para esse segundo link aqui. Vamos começar a aula aqui. À medida que forem surgindo as dúvidas, curtiu, né, Carlos? Não, você merecia até 2, Carlos, porque o seu demoroso merecia até 2. Mas não tem problema, não. Vão chegando mais brindes aí durante a nossa preparação, padrão? E aí, pessoal, à medida que forem surgindo as dúvidas, tá? Mandem aqui no nosso direct, que a gente vai esclarecendo para vocês, tá bom? Essa aula de hoje é uma aula bem teórica, é uma aula bem inicial. Obviamente, a gente não consegue trabalhar todos os pontos, né, do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, né? Então, né, como eu disse, né, pedir para todos vocês, né, pelo menos aqueles que eu tenho contato, né? Leitura, obviamente, do ECA, tá? É muito grande, então não dá para pegar um dia e falar assim, hoje eu vou ler o ECA todo. Não vale a pena, né? Então, pega um dia, lê 50 artigos do ECA, num outro dia mais 50, num outro dia mais 50, até fazer a leitura completa do estatuto, até ver o estatuto todo, tá bom? Viu o estatuto todo, esclarece as dúvidas, assiste a aula aqui com a gente, tá? Tem que ler o estatuto todo. O que vai ser cobrado na prova? Muito provavelmente, o que vai ser cobrado na prova está nessa aula aqui, tá? Basicamente, o que é cobrado em prova, eu coloquei nessa aula. Obviamente, não vai ser a única aula, nós faremos blocos, tá, do ECA, provavelmente 3 ou 4 blocos, ou seja, 3 ou 4 aulas de Estatuto da Criança e Adolescente para que a gente consiga passar todo o conteúdo, tá bom? Na semana que vem, eu termino com o pessoal do Bombeiro, tá? A primeira parte do Estatuto do Idoso tá lá no canal do YouTube, e a segunda parte eu vou fazer com vocês também, já vou deixar disponibilizado também, tá? Podem me cobrar que semana que vem a gente termina o Estatuto do Idoso com o pessoal do Bombeiro. Padrão? Então, nós faremos vários encontros do ECA, tá? Começando hoje. A galera realmente tem preguiça de estudar o ECA. Preguiça, porque realmente dá preguiça de estudar o ECA, tá? E é uma matéria que eu já leciono há muitos anos, né? Quase com exclusividade, porque assim, nem os professores gostam de passar o ECA, justamente porque ele é muito grande, tem muitos detalhes, né? Exige-se que você
Rayane, pode mandar sua dúvida aí no chat, tá bom? Pode mandar sua dúvida no chat aí que eu consigo te receber, tá bom? Porque é muito grande, surgem muitas questões, então é elementar que o aluno faça a leitura da lei seca. O que cai em prova, pelo menos o que eu tenho acompanhado aí nos últimos anos, é o que a gente vai trabalhar aqui. Basicamente, o que cai em prova no ECA são as questões iniciais, em 10% das provas, que é o que nós vamos trabalhar no nosso primeiro encontro hoje, aquelas questões iniciais, 10% das provas. 20% da prova, algumas circunstâncias especiais, no tocante à autorização para viajar, no tocante à questão de autorização para viajar, questão de guarda, adoção, tutela, e 80% das questões crimes, tá? E crimes vamos estudar no nosso último encontro, tá? Então, 80% das questões de ECA, do que é cobrado em ECA, é a questão dos crimes, tá? Então, se eu falasse para vocês, olha, Felícia, em que eu dou mais enfoque? Cara, assiste a nossa aula toda, leia a lei todinha, faça uma leitura da lei. Eu falo que no mínimo 5 vezes a lei toda, tá? Até o dia da prova, tá? Dá tempo, tranquilo de fazer isso. E dê um enfoque nessa parte, nessa aula nossa, tá? Principalmente na última, que vai falar dos crimes em espécie propriamente ditos. Padrão? Show? Peraí, Rayane não está conseguindo acessar a aula? Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, Rayane. Beleza, acho que agora deu. Mas vamos lá então, gente. Então, vocês já estão conseguindo ver minha tela aqui. A gente vai passar uma parte introdutória. 10% do que pode cair em ECA vai ser nessa primeira aula, tá bom? 20% do que cai em ECA da nossa segunda aula e o restante no nosso último encontro, né? Vamos fazer o último encontro em 3 ou 4 aulas, tá? Provavelmente 4, fechou? Então, vamos lá. O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? Só para contextualizar para os senhores. Até o Estatuto da Criança e do Adolescente, como vocês sabem, é de 1990, tá? É uma das melhores, uma das legislações mais evoluídas para a época, né, que foi criada aqui no Brasil, tá? Uma das melhores das legislações que nós temos para a época foi o ECA. Antes do ECA, tá? Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que nós tínhamos em nosso ordenamento jurídico? Nós tínhamos o Código Melo Matos e o Código de Menores. Código Melo Matos e Código de Menores. Eram documentos normativos que preocupavam-se só com a questão do adolescente em situação de vulnerabilidade. O Código Melo Matos, o Código dos Menores, se preocupava tão somente com o adolescente ou a criança infratora ou com o adolescente ou a criança em situação de vulnerabilidade. Diferentemente do Estatuto da Criança e Adolescente atual, que a gente está trabalhando aqui, que a própria Constituição determinou o mandado, né, mandado de legitimação, né? A Constituição Federal determinou que o legislador criasse um instituto jurídico, uma legislação que trabalhasse a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, o tempo inteiro o ECA fala muito disso, né? Da questão da alta proteção, né? Da proteção integral. O que é esse viés de proteção integral? Enquanto os documentos normativos anteriores ao ECA, né, documentos normativos de até 1989, preocupavam-se tão somente com a criança e com o adolescente em situação de vulnerabilidade, o ECA atual se preocupa com a criança e adolescente desde sua concepção, antes mesmo do seu nascimento,
tá? Então, a gente fala sempre no ECA aqui, a gente fala de uma proteção integral, que vai muito além de preocupar-se tão somente com a criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, mas tão somente preocupar-se com toda criança e com todo adolescente em qualquer tipo de circunstância, tá? Em qualquer tipo de circunstância. Por que o ECA é uma legislação tão extensa? Porque justamente houve uma preocupação do legislador à época de fazer um documento realmente convincente, tá? Essa proteção da criança e adolescente, ela decorre de diversos pactos internacionais de direitos humanos. O Brasil, ele não seguia diretrizes ordinárias, né, numa órbita internacional para a proteção, para a tutela da criança e adolescente, e quando ele passou a tutelar, quando a Constituição Federal determinou que fosse feita uma legislação para cuidar dos interesses da criança e adolescente, o legislador à época foi bem detalhista. Ele tratou de questões muito pontuais. Então, o ECA, ele aprofunda muito, tá? Ele é muito aprofundado. Enquanto na maior parte das outras legislações, você tem uma parte teórica ali e uma regulamentação através de decreto, através de regulamentos, o ECA ele é um documento extenso porque ele tem tudo. Em um único lugar você tem basicamente tudo. Todas as normas atinentes à criança e adolescente estão previstas aqui no ECA, tá bom? Então, foi uma evolução para a época, tornou-se equivalente no tocante aos pactos internacionais de direitos humanos, né? Muito discutido, extremamente discutido, altamente discutido. Essa semana nós tivemos uma discussão considerável no tocante à questão da criança e adolescente, né? Nós tivemos aí um atentado, né? O adolescente de 16 anos baleou, né, e matou diversas pessoas no Espírito Santo, né? 16 anos, pegou a arma do pai, militar, e ceifou algumas vítimas e deixou algumas outras... ceifou algumas vidas e deixou algumas outras vítimas, né? Então, é algo que se questiona bastante, a questão da menoridade, da maioridade penal. No governo antigo havia um projeto, né, de diminuição da maioridade penal para situações em que havia cometimento de crimes hediondos. O governo que tomou posse agora não tem esse posicionamento, né? Mas é algo que está sempre em voga, está sempre sendo discutido, né? Então é um prato cheio aí para uma eventual questão de prova, principalmente quando a gente tem uma situação como aquela que aconteceu lá no Espírito Santo, tá bom? O que a gente precisa entender né? O moleque passou a mão em 2 armas do pai dele e saiu dando tiro em uma porrada de gente na escola. Matou um tanto de gente, né? Matou outras crianças e adolescentes, né? Assassinou outras crianças e adolescentes e deixou outras feridas, né? Esse camarada cometeu crime? Não. Esse camarada não cometeu crime, tá? Quem tem menos de 18 anos no país, considerando, né, o conceito analítico de crime, que crime é um fato típico, antijurídico culpável, dentro da culpabilidade é requisito que a pessoa tenha no mínimo 18 anos de idade. E isso não é só o ECA que estabelece. Isso é estabelecido na Constituição Federal. Então, é a Constituição Federal que determinou que menores de 18 anos não cometem crime. Simples. O que ele cometeu, então? Ele cometeu um ato infracional análogo ao homicídio e tentativa de homicídio. Ok? Ele não comete crime. Quando a gente tinha os documentos anteriores, o Código de Menores, o Código Melo Matos, o adolescente ele era tratado como se cometesse crime, né? A gente tinha, por exemplo, as circunstâncias de encaminhar esses infratores, né, nessas situações parecidas, mandava todo mundo para a FEBEM, né? Quem mora na região do Barreiro aí conhece bem o que é a FEBEM, né? Lá tinha uma FEBEM. Então mandava todo mundo para a FEBEM, né? E eles eram tratados como se fossem criminosos mesmo, né? Na acepção da palavra, ok?
Hoje em dia não é mais, tá? O ECA é extremamente criticado justamente por quem é da área da segurança pública, tá? Eu tô falando essa parte inicial para vocês contextualizarem, para entender o porquê do ECA, tá? Para ter argumento no eventual redação que trate dessa temática, tá? Porque no bombeiro tem redação e na Polícia Militar pode ser que tenha redação, para a gente ter até uma fundamentação, ou contra ou a favor, tá? Os antigos documentos normativos não estavam nem aí. Cometeu ato infracional, vai para a FEBEM. Ponto. Era tratado como se tivesse cometido crime mesmo, tá? Esse novo documento, o ECA, ele é extremamente criticado por quem trabalha na área de segurança pública. Ele é extremamente criticado. Acaba que quem trabalha na área de segurança pública odeia o ECA. Odeia a legislação, odeia a maneira como o ECA é trazido para quem trabalha na área de segurança pública. O grande, porém, é que o ECA só é manifestado porque o ECA ele é gigante. Ele tem uma parte inicial e ele tem a parte dos atos infracionais, né? A parte das medidas protetivas e tem a parte dos crimes em que a criança e adolescente é vítima. O grande, porém, é que quando o ECA, né? Quando o adolescente, né? Geralmente, chega para nós, segurança pública, ele chega numa situação já de cometimento de ato infracional. Ele já chega numa situação em que o leite já derramou. Se você analisar o ECA, se você analisar a Lei de Execução Penal Brasileira, que também é extremamente criticada, você vai perceber que são documentos, são institutos extremamente proveitosos, extremamente técnicos, extremamente atuais, mesmo tendo vários anos de edição, principalmente considerando os documentos normativos na obra internacional de proteção de direitos humanos. A grande questão é, se a Lei de Execução Penal Brasileira fosse aplicada em sua literalidade, e se o ECA fosse aplicado em sua literalidade, nós não teríamos os problemas decorrentes. O que eu estou querendo dizer? Se o ECA fosse aplicado desde o que a gente vê, desde o artigo 1º, né, das medidas protetivas, das medidas de prevenção, dos direitos da criança, dos direitos do adolescente, né, se a criança e o adolescente tivesse efetivamente esses direitos que são trazidos aqui pelo ECA, muito provavelmente ele não chegaria a ter o ECA manifestado lá na parte do ato infracional, porque ele teria alternativas, né, que não o cometimento de crime. É um fato social. Nós, policiais militares, lidamos quase que 100% das vezes, eu vou colocar das ocorrências que eu atendi, né, em que os autores dos atos infracionais eram adolescentes infratores, 99,9%, para não falar que é uma generalização, são adolescentes que decorrem de falta de assim, do que vem, falta de estrutura familiar, falta de acompanhamento, falta de educação, falta de cultura, falta de lazer, falta de ter o que fazer, falta de dignidade, tá? Uai, Fenice, não estou te entendendo, não. Você está defendendo o adolescente infrator? Não estou defendendo o adolescente infrator. Estou falando para vocês o que é uma realidade, uma circunstância fática do que é o nosso dia a dia. Quase que a totalidade dos adolescentes que a gente aprende cometendo atos infracionais são adolescentes que não tiveram os direitos que são trazidos, que a gente vai estudar aqui nessa aula, os direitos que são estabelecidos aqui no ECA, garantidos. Então, o ECA, ele é, sim, um documento incrível, só que ele precisaria ser aplicado. O ECA só funciona na hora de descarcerizar, na hora de não punir, na hora de tratar o adolescente infrator como ser em desenvolvimento. Mas depois que ele cometeu atos infracionais. Ele deveria ser tratado como ser em desenvolvimento desde o início, desde a sua concepção, considerando até a situação da gestação, né? Antes mesmo de nascer, a situação gestacional da mãe, tá? Então, a gente vislumbra o ECA só por um ponto de vista, por isso que quem é da segurança pública não gosta do ECA, mas quem trabalha com outros aspectos do ECA,
né? Porque o ECA ele tem uma interdisciplinaridade, ou seja, vários órgãos, vários institutos, várias ciências estão relacionadas aqui ao ECA, então ele consegue, várias pessoas trabalham, então o ECA ele tem pontos positivos, sim, ele é uma legislação extremamente importante, extremamente válida, extremamente rica, mas, como praticamente tudo que é bom nesse país não é aplicado em sua plenitude, né? O ECA não funciona em sua plenitude. O que a gente precisa entender é que o entendimento que se dá para criança e para adolescente é que são pessoas em desenvolvimento. E o ECA repete essa terminologia o tempo inteiro. A criança ou adolescente é pessoa em desenvolvimento. A criança ou adolescente é pessoa em desenvolvimento. É pessoa em desenvolvimento. Sendo uma pessoa em desenvolvimento, a sua característica, a sua personalidade, os seus deveres, a maneira como essa pessoa se comporta no mundo deve ser construída. Deve ser construída por quem? O ECA deixa isso muito claro, pela família. O Estado tem responsabilidade, a sociedade tem responsabilidade, todos são responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Mas o principal responsável por manter o equilíbrio mental, social e moral dessa criança, desse adolescente, é a família, né? E é por isso que eu falo com vocês, quase sempre, vou falar assim, quase sempre mesmo, assim, eu não estou lembrando aqui um caso que seja diferente, mas quase sempre os adolescentes infratores vêm de famílias desestruturadas, tá? Vêm de famílias desestruturadas, né? Isso é uma realidade empírica, né? Que a gente vislumbra aí no dia a dia da nossa atividade operacional, tá? Então, lembrem-se sempre, criança e adolescente é pessoa em desenvolvimento. Ah, mas aquele moleque lá passou a mão na arma do pai, foi lá e matou um tanto de gente, tirou um tanto de gente, tirou um tanto de vida. Ele é um demônio, ele é um capeta. Não. Ele é uma pessoa em desenvolvimento. Lembre-se, você está estudando para a prova. Você não está fazendo carreira para ser vereador. Para ser vereador, você tem que defender esse ponto de vista aí. Para ser vereador, para ser deputado, falar que ele é um demônio, que ele é um capeta, que tinha que diminuir a minoridade penal, que tinha que voltar a FEBEM, que não sei o quê. Beleza, se você fosse deputado, você podia levantar essa bandeira lá. Você não é deputado, você vai fazer prova para a segurança pública. Você tem que entender o porquê da lei que você está trabalhando. Você tem que ver, você tem que olhar aqui para o ECA e falar assim, como que isso aqui cai na minha prova? O que o ECA enxerga? O ECA enxerga que criança e adolescente é pessoa em desenvolvimento, que os laços familiares devem ser mantidos, que eu tenho que tentar manter essa pessoa dentro da família o máximo possível, mesmo que essa família seja uma família bosta, porque mesmo que a família seja bosta, a família é a referência do camarada. Você tira esse camarada, essa criança, esse adolescente do seio familiar e coloca ela num lar temporário, numa família extensa, ele perde as referências. Se uma pessoa em desenvolvimento perde a referência do que pode ou não pode fazer, né? Porque quando está dentro do ambiente de questão de pai e mãe, geralmente eles respeitam pai, mãe e vó. Geralmente é a avó que cuida, né? Respeita pai, mãe e vó. Geralmente é a mãe ou a avó. Mais ainda, né? Geralmente é a mãe e a avó. Se a pessoa não respeita nem isso, vai respeitar o quê? Tá? Porque você não pode obrigar alguém a respeitar. Você não tem instrumentos de coerção que a família tem, né? A criança e adolescente, os instrumentos coercitivos do Estado não são instrumentos hábeis a evitar que essa pessoa cometa crimes. São instrumentos hábeis a evitar que a pessoa cometa crimes. Aquela questão de falar assim, meu Deus, minha mãe vai morrer de vergonha, meu pai, meu Deus, vai ser a maior desilusão do meu pai. Meu Deus, se eu fizer isso, como é que eu vou chegar e olhar para a cara da minha mãe depois? Meu Deus, minha mãe trabalha o dia inteiro, como é? É mais ou menos essa temática aí, tá bom? Definição aqui do Estatuto da Criança e Adolescente. É um documento extremamente desenvolvido. É um documento extremamente extenso, porque traz inúmeros direitos, tá? Ele vem trazer toda uma proteção ampla, principalmente em questão de direitos humanos, tá? Uma proteção extensa no tocante à internacionalização dos direitos humanos, tá? Trata a criança e adolescente como ser em desenvolvimento,
Enquanto as normas antigas tratavam criança e adolescente como um mero objeto, um mero objeto, o ECA atual trata a criança e adolescente como sujeito de direitos. Tá? Eu já vi cair isso na prova. A legislação anterior tratava a criança e adolescente como objeto de direito. O ECA trata a criança e adolescente como sujeito de direito. Sujeito de direito. Tá? Tem direitos, tá? É um conjunto de normas, né, de alta proteção. Essa questão da alta proteção a gente fala muito o tempo inteiro, né? Da proteção integral, tá? Os seus destinatários são as pessoas que têm até 18 anos de idade incompletos, mas não só, inclusive as pessoas que sequer nasceram, tá? As gestantes, elas são alvo também de proteção do ECA, já pensando ali no nascituro, tá? Ela é uma norma, né, que rege assuntos relacionados, tá? A criança e adolescente de forma interdisciplinar, ou seja, o ECA não é uma norma jurídica, pura e simples. O ECA, ele é uma norma jurídica, mas que traz aspectos da medicina, da psicologia, da terapia ocupacional, da assistência social, tá? Então, o ECA é multidisciplinar, tá? Então, ele aborda desde a concepção, o desenvolvimento, os direitos fundamentais, direito de convivência familiar, direito de convivência comunitária, tá? E, até mesmo diante de uma eventual prática infracional, as suas eventuais consequências, tá? Portanto, é uma lei de grande abordagem no que tange aos assuntos referentes à criança e adolescente. É uma norma muito incrível, tá? Eu vivo um paradoxo aqui quando eu estudo ECA. Por quê? Porque realmente da forma como o ECA é assim, você olha para ele assim em termos de uma norma jurídica maravilhosa, perfeita, linda, assim. Meu Deus, que primor de lei, tá? Mas aí você volta para a realidade, pezinho no chão, polícia que está lá passando raiva com essas sementinhas do capeta dia e noite, tá? E aí você fala assim, meu Deus, que legislação dos infernos, porque não funciona. Não funciona. Não é aplicada na prática, tá bom? Vamos lá, artigo 1º do ECA. Tá? O artigo 1º do ECA ele vem trazendo aqui sobre essa proteção integral aqui da criança e do adolescente e vem determinando aqui o que é criança e o que é adolescente. Parece bobo, mas tem gente que consegue errar a determinação do que é criança e adolescente. E gente boa por quê? Porque interpreta tem tudo errado. Interpreta tem da própria cabeça. É preciso entender o seguinte, o que é proteção integral? Todos os âmbitos da relação da criança e do adolescente, em toda a sua plenitude, em todos os seus aspectos, sejam sociais, econômicos, culturais, de lazer, educação, serão protegidos e tutelados no ECA. O ECA não se preocupa somente com a criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade, como eram os documentos anteriores. O ECA se preocupa com a criança e com o adolescente, independentemente de qual criança e qual adolescente é. O ECA se preocupa com toda criança e todo adolescente. E aí o ECA traz aqui, independentemente, né, de rico, pobre, cor, sexo, etnia, raça e por aí vai. Né? Se preocupa com toda criança e adolescente. Lembre-se que a gente está fazendo uma análise jurídica, isso na teoria, tá bom? Isso na teoria. O que cai na prova de vocês é a teoria, tá bom? O que é criança? Não fez 12 anos, é criança. Então, uma forma para eu nunca mais esquecer que é criança. Vai na festa da companhia, tá escrito lá. Até 12 anos, paga só meia, só metade do valor da festa da companhia. A festa da companhia é 120, criança até 12 anos, que aí coloca lá, criança paga só R$50. Aí chega lá o pai com a criancinha. Né? Tem uma amiga minha que tem um assim. Moleque tem 14 anos. 1,96 m de altura,
calça 47 como equivalente a 5 boi. Como equivalente a 5 boi. Ah, não, meu filho é criança. 14 anos, 1,90 m. Não é criança não, meu filho, isso é adolescente. Nós vamos ter que encher esse menino seu aqui na festa aqui, é com uma bomba de encher pneu. Né? Moleque calça 47, não existe nem... Filho de uma amiga minha, tem 14 anos, o Lucas. Joga basquete no Minas. Bicho é... Você tá doido, misericórdia. Você acha que o menino é pedreiro comendo. Ah, não, ele tem que pagar meia. Ela falou assim, ele tem que pagar meia porque ele é criança. Não, ele é adolescente. Criança é quem não fez 12 anos. Não fez 12 anos é criança. Resumindo, 11 anos, 29, 12, 11 anos, 11 meses e 29 dias. Criança. Fez aniversário, no aniversário de 12 anos, adolescente. Até 18, não. Até antes do 18. Fez 18, adulto. Adulto, tá? E o ECA coloca isso aqui, ó. Considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Estou falando isso aqui porque até a questão da idade para ingresso nas carreiras militares, o pessoal interpreta do jeito que quer. Cada um interpreta do jeito que quer. Ah, é 30 completo, é 30 incompleto, porque eu tenho 30, mas eu ainda não fiz 31. É 30 quando? É na inscrição. Até isso a gente tem que explicar, né? Quem é militar sabe, né? Até o óbvio precisa ser dito, porque se o óbvio não for dito, cada um interpreta do jeito que quiser. Para fins de aplicação de lei, para fins de prova, não tem que interpretar, não. É preto no banco. 12 anos, adolescente. Até 17 anos, 11 meses e 29 dias. E aí, o que acontece? Caiu uma questão de prova, assim, que geral errou. De CESP, né? Marque certo ou errado. Aí colocou lá a questão assim, o ECA é aplicável para quem tem até 18 anos de idade incompletos. Certo ou errado? Errado. Errado. E uma galera errou e errou achando que tinha certeza que estava certo. O ECA não é aplicado para quem tem até 18 anos de idade incompleto, não. Isso mesmo, Pedro. O ECA é aplicado para quem tem até 21 anos de idade. Quem fez 18 anos de idade é adulto. Eu não aplico o ECA caso essa pessoa pratique algum crime. Por quê? Fez 18 anos, considera-se imputável, considera-se adulto. Se praticar qualquer tipo de crime, eu aplico a lei penal comum. O ECA, assim como no direito penal e no direito penal militar, ele aplica a questão o tempo do crime, tá? É atividade, é princípio da atividade. Considera-se praticado o ato infracional no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Exatamente, James. Vou explicar isso aí. O porquê disso aí, tá? Exatamente, James. O ECA, assim como o Código Penal, adota o princípio da atividade. Considera-se praticado o ato infracional no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja o momento do resultado. Então, eu aplico o ECA para quem tem mais de 18 anos, sim, que aí posso parágrafo único. Em casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Por que isso aqui, gente? Por que eu aplico ECA para quem tem até 21 anos de idade? Vamos imaginar, considerando o princípio da atividade. O adolescente tem 17 anos. Vamos imaginar que esse adolescente lá do Espírito Santo, que viu o filme americano e saiu dando tiro em todo mundo lá, na escola, tenha 17 anos, 11 meses e 29 dias. Considera-se praticado ato infracional no momento da ação ou omissão, ainda que o outro seja no momento do resultado. No dia seguinte ao atentado, ele já tem 18 anos de idade.
Se eu falasse que eu só aplicaria o ECA para quem tem até 18 anos de idade, eu ia fazer o quê com esse menino? Eu ia deixar ele impune? Eu ia deixar ele sem punibilidade? Saudade do menor roubando na rodoviária. Pedro, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Né? Os tempos mudaram. O que vai acontecer com esse camarada? O que vai acontecer com esse camarada? Nós temos, como eu não posso aplicar pena para o adolescente, porque se ele não pratica crime, ele não pode ter pena. Show? Então, eu não aplico pena para adolescente. Eu aplico pena para quem cometeu o crime. Se o adolescente não cometeu o crime, justamente porque é inimputável, ele não pode receber pena. Show, padrão. O raciocínio é esse mesmo, tá certo. Se o adolescente cometeu ato infracional, o que eu vou fazer com ele? Olha, eu tenho que trabalhar medidas socioeducativas. Por que eu falo em medidas? Teoria da atividade é igual tempo do crime, exatamente. Tempo do crime, teoria da atividade, exatamente, Nina. Então, se eu não posso aplicar pena para ele, eu aplico para ele medidas socioeducativas. Por que medidas socioeducativas? Porque adolescente é um ser em desenvolvimento. Ele está se desenvolvendo enquanto ser humano. Eu aplico para ele, eu não posso aplicar pena para ele, mas eu aplico uma medida socioeducativa, ou seja, te ressocializar, te educar socialmente. Eu vou educar você socialmente. Já que a família e a sociedade, já que a família não conseguiu te dar essa educação, o Estado vai te educar socialmente. Quem trabalha no sistema socioeducativo aí sabe que parece uma creche do inferno, cada sucursal no sistema socioeducativo. É uma creche do inferno. É mini capetinhas que ficam ali fazendo capetices o tempo inteiro no sistema socioeducativo aí. É a sucursal do inferno num trem desse aí. A Raíssa, né? Meu Deus, Raíssa. Então você lida... A Raíssa é auxiliar administrativo em uma casa de semi-liberdade. É uma creche do inferno. O diabo coloca as sementinhas malignas dele tudo no sistema socioeducativo. Não é socioeducativo nada. É socioeducativo do mal. É um trem... É igual um inferno mesmo. Não tem outra acepção. É um inferno mesmo. Não tem outra acepção para o negócio, do jeito que o negócio é. Né? Então, mas a gente tem que pensar enquanto lei para fazer prova, né? Medida socioeducativa. Eu vou educar esse cara. E quando a gente pensa em medidas socioeducativas, a pior medida socioeducativa que tem, a pior medida socioeducativa que tem, a mais grave, é a internação. A internação, ela restringe a liberdade do adolescente, né? E o máximo que a internação pode durar, a pior medida socioeducativa é a internação, e o máximo que a internação pode durar é 3 anos. Falo com você assim, tranquilamente. Quem trabalha em socioeducativo sabe. Para o camarada ficar 3 anos dentro do sistema socioeducativo, ele tem que ser, no mínimo, um adolescente desse, que matou uma meia dúzia de gente para ficar lá 3 anos, porque senão não fica. Não fica no socioeducativo. Não fica. Hoje, na atual conjuntura, o autor de furto ele não fica preso, quiçá o adolescente que praticou ato infracional sem violência ou grave ameaça à pessoa. O próprio ECA coloca isso taxativo, é taxativo no ECA.
Se o adolescente cometeu ato infracional sem violência, sem grave ameaça, ele não vai ficar preso, ele não vai ficar internado, ele não vai ter restrição da liberdade. Está escrito isso aqui. Está escrito. E para o cara ficar 3 anos na internação, é o discípulo 01 do demônio na Terra para ele conseguir ficar 3 anos no sistema educativo, na internação. Então, por isso, inteligência do legislador. Então, cometeu crime com 17 anos, né? Aliás, cometeu ato infracional com 17 anos. O máximo que ele pode receber de reprimenda do ECA é 3 anos de internação. Então, se ele tinha quase 18 anos, o máximo que ele vai ficar no sistema socioeducativo é 21 anos. Então, por isso a inteligência do parágrafo único. Então, eu aplico o ECA para circunstâncias previstas fora. Eu aplico o ECA para quem tem mais de 18 anos? Sim. Eu aplico o ECA para adultos? Sim. Nessas hipóteses que eu trouxe aqui para vocês. Tá bom? Nessas hipóteses que eu trouxe aqui para vocês. É a mesma coisa. Lembra lá da Lei 9.099? Eu aplico a Lei 9.099 para crimes que não são amparados pela Lei 9.099? Sim. A Lei 9.099 traz o Instituto do Sursi processual. O sursi processual é aplicável para crimes cuja pena mínima seja 1 ano, mesmo que essa pena máxima ultrapasse os 2 anos, que trata da questão das medidas de menor potencial ofensivo. Nós vamos estudar isso quando a gente trabalhar a Lei 9.099, tá bom? Então, em caso expresso, eu aplico o ECA para quem tem entre 18 e 21 anos de idade, tá? Então, considerando, isso já caiu em prova, o critério adotado pelo legislador para definir o que é uma criança, né? O que é um adolescente, é o critério cronológico. Já vi cair em prova que o critério é o critério biológico. Não, não é o critério biológico, é o critério cronológico. Isso já caiu em prova, tá? Já caiu em prova. Qual que é a chance de ser cobrado na minha prova? Muito pequena. Mas a banca do bombeiro é nova e a banca do CRS está fazendo questão difícil, tá bom? Então, a gente já viu isso aqui. Então, como é que funciona aqui? Ó, para a criança, que é aquela pessoa que não fez 12 anos de idade ainda, caso ela cometa um ato infracional, ou seja, que é aquilo que parece crime, mas não é, eu aplico uma medida protetiva. E para o adolescente, eu aplico uma medida socioeducativa. Por que isso, senhores? Por que isso? A criança entendem a psicologia, enfim, a psicologia, a sociedade, a lei, que a criança ela ainda não sabe diferenciar o certo do errado. Ela não tem noção nenhuma do que ela está fazendo. Então, às vezes você vai assistir essas coisas que só que quem é pobre só tem por conta do Cinebox, né? Então, o pobre comprou o aparelhinho do Cinebox dele e ele fica assistindo aquele tanto de trem americano, aquelas CNN, aqueles canais americanos lá, né? O pobre comprou um kitnet, vulgo Cinebox, né? E aí ele vê lá as crianças com 10 anos, algemadas e tal, aquela coisa toda, né? Respondendo, tá lá no tribunal de júri. Vai acontecer isso no Brasil? Não, não vai. Porque entende-se que a criança, ela não sabe ainda diferenciar certo e errado. Não sabe. Então, eu vou colocar num sistema de internação uma criança? Nunca. Eu vou colocar uma criança no semi-liberdade? Nunca. Eu vou colocar a criança para prestar serviço comunitário? Nunca. Eu não aplico medida socioeducativa para criança em nenhuma hipótese. Frase extrema verdadeira. Em nenhuma hipótese eu aplico medida socioeducativa para criança. Eu estou adiantando para vocês, nós vamos trabalhar isso bem detalhadamente na nossa próxima aula, mas já estou adiantando. Criança não recebe medida socioeducativa. Criança tem que ser apenas
protegida. Criança não sabe diferenciar certo e errado. Criança só pode ser protegida. Adolescente já passa a ter uma acepção de certo e errado, embora em um grau menor. Mas já tem uma noção. Então, para o adolescente, é possível aplicar a medida socioeducativa. É interessante demais que eu vi essa semana um vídeo de um moleque de 10 anos de idade que já tinha 18 passagens por tráfico, disparo de arma de fogo, roubo, furto, né? Criança. Faz o que com ele? Medida protetiva. Puro e tão somente. Nada além disso. Posso colocar a criança na viatura e levar ela para a CIA? Não, não posso. Não posso colocar a criança na viatura, não. É uma criança que parece que tem 22 anos de idade? É, mas eu não posso. Tá? Isso é vedado. Nenhuma hipótese. A não ser que seja para socorrer ela, que é diferente, né? Uma observação que eu coloquei para vocês aqui, no seu nível de estudo de vocês, mas quando se começa a estudar os direitos humanos numa órbita internacional, para a Convenção Internacional, né, que cuida dos direitos da criança e do adolescente, né, todo ser humano com menos de 18 anos de idade é considerado criança. Então, você acha que no Brasil está ruim de falar que adolescente é inimputável? Para as convenções internacionais de direitos humanos, tem menos de 18 anos é criança. Aqui a legislação brasileira ainda separou, não. Criança é quem tem menos de 12. Criança é quem tem menos de 12. De 12 até 18 incompletos é adolescente. Mas a Convenção Internacional, que cuida dos direitos da criança e do adolescente, quem tem menos de 18 é considerado criança. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque às vezes tem um de vocês aí que tá monstro, que está estudando para caramba, né? Tipo o Hilber, o Léo aí, que está estudando direitos humanos aprofundadíssimo, e viu isso aí, vai ser, mas o que é aquilo? É justamente por isso, tá? A gente faz principalmente que a gente trata de direitos fundamentais, né? A gente sempre tem que fazer uma relação com os pactos internacionais de direitos humanos, tá bom? Só fazendo uma relação aqui para vocês, só para conhecimento mesmo, tá bom? 2 princípios aqui importantíssimos para os nossos estudos. É o princípio da proteção da prioridade absoluta e o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente, tá? 2 princípios que os senhores precisam guardar, tá bom? O que é o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente? É o seguinte, ó. Criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral. A gente já viu o que é essa proteção integral, de que trata essa lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Então, olha só que coisa, parece uma homilia, né? Parece uma homilia, parece o padre fazendo uma homilia. Parece a campanha da fraternidade de 2023 da Igreja Católica, isso aqui. Mas é isso mesmo. Em tese, isso aqui é muito bonito, isso é muito lindo. Se fosse aplicado, seria perfeito, seria maravilhoso. Seria maravilhoso, né? Toda criança, adolescente aqui, ó, desenvolvimento físico, que é o quê? Fazer atividade física, fazer um esporte, uma alimentação saudável, equilibrada, né? O desenvolvimento mental, tá numa casa, né, que o pai e a mãe, que o pai não é maluco, não é doido, né, que não bebe cachaça e bate na mãe, que é maluco, que solta foguete em forma de tiro na hora que o Flamengo ou o Galo ganhe, né? A desenvolvimento moral, né? Saber dos valores, das regras sociais, né? Não é o traficante que manda lá onde é que ele mora, né? O desenvolvimento moral, quem manda onde ele mora são os princípios morais, né? De não fazer o que é errado porque é errado, né? Espiritual, aquele adolescente que frequenta uma igreja, né? Independentemente de qual igreja que seja, ou seja, ele tem uma fé, ele acredita em algo mais, né? Ele tem, no mínimo, medo de algo superior, né? É social, né? Pratica atividades sociais, né?
esportes em conjunto, vai nas festas do bairro, frequenta a pracinha. A pracinha não está tomada de maconheiro do capeta do demônio, a pracinha é uma pracinha realmente sociável, né? Que ele consegue ali interar-se socialmente, né? Em condições de liberdade e dignidade, né? O lugar que ele vive dá para ele dignidade. Não é um lugar com esgoto a céu aberto, uns ratão desse tamanho que falta pouco comer pedaço de gente. Então, em tese, é isso aí, tá bom? Então, os direitos anunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia, ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Tá? Então, muito lindo aqui o princípio da proteção integral. Assim como também é lindo o princípio da proteção da prioridade absoluta. É dever da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público nessa ordem, tá? Dever da família, comunidade ali é aquele círculo, né, que a pessoa vive, por exemplo, você mora no Barreirão, é a comunidade ou Barreirão ali, ó. Vamos pensar aqui, ó, vamos pensar em o Fernando, né? Ó, dever da família, a família dele lá na casa dele lá, da comunidade, né? Da comunidade ali do Vale do Jatobá, da sociedade, né? Da sociedade toda ali do Barreirão Velho de Guerra, né? Todo aquele lado de lá, aquele lado esquisito, né? E por fim do poder público, né? E por fim do poder público. Betim, né? Assegurar aqui, ó, a efetivação dos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária. E isso é com absoluta prioridade. Então, os direitos da criança aqui e do adolescente têm prioridade absoluta sobre quaisquer outros direitos. E essa garantia de prioridade é o quê? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Primeiro salva as crianças e adolescentes, em qualquer circunstância. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. Lógico que isso aqui, tendo uma razoabilidade, né? Nessas UPAs da vida, né? No SUS da vida aí, né? Chegou o menino lá passando mal de gripe, vai ficar esperando em relação a outras pessoas que estão morrendo lá nos corredores, né? Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e da juventude. Então, de acordo com a lei, tá? A garantia de prioridade é isso, tá? Compreende isso, tá? Então, já caiu bastante em prova. Princípio da proteção da prioridade absoluta, o que compreende essa garantia de prioridade aqui, e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, tá bom? Vamos começar a falar agora aqui dos direitos da criança e do adolescente. Criança e adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, né? O professor José Afonso Silva, né, um professor de Direito Constitucional, ele fala que esse direito à vida, que está previsto lá no nosso artigo 5º, né, lá na nossa Constituição, né, principalmente esse direito à vida que é enunciado aqui no ECA, não é um direito à vida pura e simples, é um direito à vida com o mínimo de dignidade. Ele fala que a acepção desse direito à vida, principalmente esse direito à vida que é trazido aqui no ECA, não é um direito de estar vivo e permanecer vivo, não é um direito de existência. Porque a acepção de vida é isso, existência, direito de estar e permanecer vivo. Tá? Ele fala que esse direito à vida vai muito além do direito de existência. Tá? Ele fala que a gente tem que trabalhar também, que essa acepção do direito à vida aqui
Está relacionado também à integridade física, tá? Que é absoluto, né? O respeito à integridade corporal e psíquica, tá? Equilíbrio moral, mental, corporal, né? Integridade moral, proteção a valores imateriais, né? Então, é uma coisa que a gente estuda bastante, né? E na hora que a gente vai vivenciar nossa profissão, a gente lida com muitos paradoxos, né? Então, por exemplo, eu lido, né? Tenho lidado bastante com paradoxos, principalmente na área central, porque ali tem muitas pessoas que só estão existindo, tá ali só existindo, né? Dorme onde que dá, come na hora que dá, furta na hora que dá, o que furta troca pela droga que dá, fica catando o resto de cigarro para fumar o resto de cigarro dos outros na rua, cata resto de latinha para fumar, para beber o resto de cerveja que está ali e por aí vai, tá? Isso é existir. Viver vai além de existir. Viver tem principalmente a relação com essa proteção de valores imateriais, tá bom? Imateriais, tá? Então, a acepção do direito à vida, tá bom? Proteção da gestante ou da gestação também é um direito previsto aqui no ECA, né? É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. E às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Puerpério é o período pós-parto, né? Na roça eles chamam de resguardo. E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde, tá? Então, que é algo que eu falo que, assim, uma das coisas que foram positivas no ECA é essa proteção aqui da gestante da gestação, tá? Esses direitos assegurados aqui, principalmente no tocante ao recém-nascido, ao parto, à gestante, à gestação, evoluiu muito. Quando você faz uma análise uma análise histórica, né, uma evolução histórica, né, no tocante à questão dos nascimentos no Brasil até 1990 e dos nascimentos no Brasil de 1990 para cá, é muito diferente, né? Então, você vê até que os meninos nascem mais espertos, os meninos nascem mais inteligentes, né? Na época que eu nasci, os meninos nasciam burro. Os meninos nasciam burro, né? Os meninos comiam terra, comia bosta, comia toco, parede, fazia coisa imbecil, né? Fazia coisa de quem não teve esse aqui, ó, não teve programa, política pública, não teve planejamento reprodutivo, né? 6, 7 meninos, né? 6, 7 irmãos que as pessoas tinham, né? A gestante comia o que dava, quando dava, enchia o rabo de cachaça, bebia pinga pra caramba. Minha mãe bebeu pinga a gestação inteira dela, né? Talvez por isso que eu gosto tanto de uma cachaçinha. Talvez por isso que eu tô produzindo a cachaçinha aqui, inclusive até distribuindo cachaça também, né? Enfim. Ao parto, puerpério, pré-natal. Tinha pré-natal, não. Os meninos nasciam. Tá ganhando. Vai. A mulher saía andando, ia lá pro hospital, e ela mesmo desembolava os negócios dela, que é trem, e foda-se. Os meninos nasciam lá, ninguém sabia quem que era o menino de quem, misturava os meninos tudo. As enfermeiras passavam a mão nos meninos, pegavam os meninos mais bonitinhos. Não, esse menino meu aqui é muito feio, credo, menino horroroso, parece sei lá, uma cara de jumento. Não, eu quero aquele ali que era mais bonitinho. Trocava os meninos no hospital, né? E tinha isso mesmo, gente. E tinha isso mesmo, tá? Tinha isso. Funcionava dessa forma aí. Justamente por isso. Isso mesmo, Pedro. Justamente por isso que eu vou criar as minhas galinhas exóticas no futuro aí. Então, isso evoluiu muito. Muito. Isso aqui é um ponto que realmente é um ponto positivo do ECA, né? O ECA, ele trouxe esse ponto positivo. Realmente, os meninos de hoje parece que eles nascem mais inteligentes, os meninos mais espertinhos. Antigamente, pelo menos os meus contemporâneos aí eram os meninos mais burrinhos, os meninos mais atrasados mentalmente, né? Faziam uns negócios assim, incompatível com o que os meninos hoje estão sendo. Isso decorre, inevitavelmente, isso decorre de todas essas questões que são trazidas aqui, né? Então, nós temos aqui no ECA as garantias às gestantes. Quais são? Nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez. Fenice, mas lá na maternidade
Qual que é dela? Tem uma lá no Hospital Belo Horizonte. Pediram a mulher para sair da cadeira de roda para ele andando para ir para a sala de parto. O menino caiu no meio do caminho. Tá errado, tá? Tá errado, né? Tem que ter uma atenção humanizada à gravidez, né? Então, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puerpério, né? Atendimento perinatal e pós-natal no SUS. O atendimento pré-natal é antes do nascimento da criança, perinatal durante o nascimento e pós-natal após o nascimento, tá bom? Por que esse pós-natal aqui? Não sei se vocês sabem, mas Natal significa nascimento. Antes, pré-natal, antes de nascer, pré-natal, durante o nascimento e pós-natal durante o nascimento, né? Por que a gente comemora o Natal? Que é o nascimento de Cristo, né? Que nós vemos na sociedade cristã. O Natal decorre disso, né? Nascimento de quê? De Cristo, tá? Tudo bem que você aproveita esse momento para encher o rabo de cerveja, mas é o nascimento de Cristo, tá bom? Continuando. Direitos da gestante, tá? Orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil. Orientações sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança, né? E acompanhamento saudável durante toda a gestação e parto, natural, cuidadoso, estabelecendo cesariana e outras intervenções cirúrgicas somente por motivos médicos. Lembrando que isso aqui é a teoria, lembrando que é isso aqui que cai na prova, tá? Atendimento pré-natal realizado por profissionais da atenção primária, vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, sendo opção da mulher, ou seja, ela que decide onde ela vai ter o filho. O local onde o parto for realizado, né, vai assegurar aí às mulheres e aos seus filhos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária. O local onde o parto for realizado vai assegurar às mulheres e aos seus filhos outros serviços necessários e apoio à amamentação. Tá? A mulher também tem direito a uma assistência psicológica, tá? No período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal, tá? O estado puerperal, ele é um fato, ele acontece, né? Às vezes a pessoa, aí às vezes a gente tem as ocorrências, né? De infanticídio, aí tem uns imbecis. Ah, não, ela matou, tem que ser presa, não tem que fazer nada com isso, não, tá? Não tem estado puerperal, não. É a mulher que é ruim mesmo. Não é que a mulher é ruim, não, sou imbecil. É porque realmente existe isso e é por isso que a gente tem o infanticídio. É por isso que existe homicídio privilegiado, que é o infanticídio, tá? É porque realmente existe estado puerperal, pré e pós-natal, né? Quantas pessoas vocês não souberam aí de algumas mulheres que tomaram ódio dos seus companheiros durante a gestação? É a mesma coisa de você assim, a mulher tem TPM, né? A mulher tem TPM. Imagine uma TPM elevada à 10ª potência que dura 9 meses. É mais ou menos isso aí. O estado puerperal durante o parto. E no pós-parto, você eleva isso aí 2 vezes mais, tá? Só para vocês entenderem o que é estado puerperal, né? Isso aí eu já troquei ideia com quem é da área lá e é mais ou menos isso aí, tá bom? A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal e do trabalho de parto e do pós-parto imediato. É direito assegurado no ECA que a mulher tenha um acompanhante. Toda vez que ela for no hospital, no pré, no parto e no pós-parto, ela tem direito a um acompanhante, né? Então, aquela prática daquele demônio, daquele capeta lá no Rio de Janeiro, daquele anestesista lá, tá?
prática que, além de outras coisas que contrariou, também contrariou o Estatuto da Criança e Adolescente, que assegura, que garante que a mulher tenha um acompanhante com ela, tá? Pré, durante e pós-parto. É previsto no ECA isso daqui, tá bom? E a atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. O que é isso? Os agentes do SUS, sabendo, né, que tem uma mulher ali em situação gestacional, vai procurar essa mulher, vai, né, orientá-la, vai encaminhá-la para o SUS, né? Deu à luz, sumiu, não apareceu, vai procurar essa mulher, vai achar essa mulher, né? Isso é um ponto que não funciona como deveria, mas pelo menos funciona. Funciona pouco, mas funciona, tá bom? Funciona. Essa questão da atenção primária, né? De acompanhar aí as gestantes. É por isso que é muito fácil achar quem, dentre outros aspectos, né? É muito fácil achar quem é a mãe quando são localizadas crianças aí em situação de abandono no pós-parto, tá bom? Vamos lá. Eu vou pular aqui, daqui eu vou pular direto para o 19A, né? Porque a gente fala aqui de parto e tal, de gestante. E esse artigo 19A, ele foi inserido recentemente no ECA, né? Então, assim, tudo que é de 2017 para cá, né? 5 anos, a gente considera que é recente. Então, é um artigo que provavelmente vai ter pouquíssimas ou quase nenhuma questão dele em provas, se vocês forem procurar no que concursos, se vocês forem fazer questões aqui desse tópico aqui do ECA, tá? E é um tópico, se vocês prestarem atenção, eu gosto muito de trabalhar aqui nas nossas aulas aqueles tópicos que estão em voga, né? Que tem uma relação com algo do dia a dia. Por quê? Porque o legislador, na hora que ele vai fazer a prova, ele vai lembrar de alguma situação do dia a dia e, muito provavelmente, na hora que ele for colocar uma questão, principalmente de legislação extravagante, ele vai colocar uma questão que ele lembrou ali do dia a dia. Porque o legislador é pessoa, gente, é ser humano, ele vai colocar aquilo que ele está lembrando, né? Então, eu gosto muito de trabalhar esses tópicos aqui que têm relação com fatos recentes, porque geralmente é o que cai na prova, né? Aí, às vezes, o aluno fala assim, nossa, Fenício, tudo que você falou que cair, caiu na prova. Não é porque eu sou mãe de Ná, é porque é uma consequência lógica, né? A gente tenta criar alternativas para imaginar o que o cara pode colocar na sua prova. E é igual o jogo de xadrez, né? Como a gente está de fora, como eu não estou ali, né? Quem está estudando para a prova acha que tem que saber, tem que dominar tudo, todo o conteúdo que está ali, porque é o conteúdo todo que vai cair. E a pessoa tem essa preocupação de saber tudo que está ali. Nós que estamos de fora, né, que somos mentores, que vamos fazer o acompanhamento dos alunos, a gente procura estabelecer as técnicas para tentar direcionar naquilo que a gente acredita que efetivamente vai ser cobrado, né? Então, geralmente, eu dou mais enfoque naquilo que eu acredito que vai ser cobrado, e geralmente porque é uma questão consequencial, né? É quase estatística isso daí, né? É estatística isso aí, né? Inclusive, hoje eu vi uma estatística falando que quem vai para a final é Brasil e França. Então, ó, aula sendo gravada hoje aqui, dia 29 de novembro, estatisticamente, surgiu a informação de que Brasil e França vão para a final da Copa do Catar 2022. Isso é estatística, né? Então, a gente tenta trabalhar com as estatísticas, né? Com a questão da probabilidade do que pode cair na prova de vocês. Esse é um tópico aqui que foi incluído recentemente. Tudo que é incluído recentemente em lei, a gente tem que dar um enfoque maior. Tudo que é incluído recentemente, a gente tem que dar um enfoque maior. Por quê? Porque geralmente, igual o ECA, que é de 1990, tem muitos anos, né? Mais de 30 anos que existe o ECA, então tem mais de 30 anos que eles estão colocando questão de tudo que tem no ECA nas provas de concurso. Então, o legislador sabe disso. Aí surge um artigo novo, eu vou colocar o quê no ECA? Eu vou colocar na prova que vai ter o tópico ECA, eu vou colocar o tópico ECA aqui para a questão, eu vou colocar aquilo que está sendo cobrado há 30 anos, ou acabou de surgir algo novo, vou colocar algo novo que eles não viram ainda, que não tem questão daquilo, que eu vou inovar, vou fazer uma questão diferente. É lógico que a probabilidade é que as questões novas, de tópicos novos, caiam na sua prova. Então, esse artigo 19A é relativamente recente, só me engano, 2017, foi inserido no ECA ele,
E está em voga, porque nós tivemos, principalmente nesse ano de 2022, a questão da atriz, né, Clara Castanho, que teve um imbróglio no tocante à questão de doação, né, doar o filho, e ela teve vários direitos do ECA que foram suprimidos. Então, por exemplo, falei aqui da questão do direito da gestante de ter alguém. Foi suprimido no caso daquele fato do estupro do anestesista. Os direitos da atriz Clara Castanho, os direitos que são previstos aqui no ECA foram suprimidos na situação dela, tá? Então, são pontos que a gente dá um pouquinho mais de enfoque, porque a gente acredita que tem maior probabilidade de ser cobrado de vocês, tá bom? A gente quer que vocês fechem a prova, a gente quer que vocês sejam aprovados, né? Queremos muito isso, né? Queremos bastante, inclusive, né? Fico aí em cima de alguns aí que estão negligenciando os estudos, mas enfim, ó. A gestante ou a mãe que manifeste o interesse, né? Tem outro dia eu falei assim, gestante e mãe é a mesma coisa. Não, meu filho, não é a mesma coisa, não. Se fosse a mesma coisa, não tava gestante e mãe. Gestante é que tá grávida e mãe é que já teve menino, tá? A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes, no caso da gestante, ou logo após o parto, será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. A gestante ou mãe será ouvida pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, que apresentará relatório à autoridade judiciária, no caso, ao juiz, tá? E o juiz, né, vai considerar, inclusive, os efeitos do estado gestacional e puerperal, tá? Porque é comum. Isso aconteceu com a irmã de uma das minhas melhores amigas, aconteceu bem próximo a mim. Por conta do estado puerperal, né, da bomba de hormônio, quando a gente fala assim, né, a gente fala assim até de uma maneira um pouco mais, eu gosto de usar terminologias bem assim, impactantes mesmo para guardar, a mulher fica meio louca mesmo, assim, meio que fica louca mesmo, assim, né? Então, ela perde um pouco da noção, assim, das coisas, por conta dos hormônios, né, da carga hormonal, né? Então, é muito comum a mulher, em algumas situações, ela criar mesmo uma ojeriza mesmo pelo filho. E essa ojeriza, ela vai passar assim que essa carga hormonal foi embora. Então, quando eles vão fazer a análise dessa intenção de doar o filho, eles consideram tudo isso. Consideram todos esses aspectos, né? E isso é considerado principalmente quando a gente vai trabalhar a questão lá do próprio artigo 128 lá do Código Penal, que permite, né, o aborto em caso de estupro, né? Que é o aborto sentimental, né? Então, isso é considerado também aqui, né? Então, são vários aspectos. Né? Fazendo interdisciplinaridade aqui. Mas isso é considerado também. Né? Então, por isso que passa por uma equipe, né? Vai conversar lá com psicólogos, né? Com pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de situação. A Vara da Infância e Juventude trabalha basicamente com questões relacionadas a crianças e adolescentes, já sabe mais ou menos como é que funciona, então já tem mais milindre para lidar com essas situações, né? Então, essa equipe que vai ouvir essa mãe, vai ouvir essa gestante, vai fazer um relatório, vai entregar para o juiz, e aí o juiz, com esse relatório, né, ele vai determinar o encaminhamento dessa mãe, tá? Mediante sua expressa concordância, ou seja, ela tem que assinar que ela quer, tá? A rede pública e assistência social para atendimento especializado, tá? E aí inicia-se a busca por uma família extensa, tá? O que é família extensa? O ECA, ele coloca duas formas de família. Eu tenho a família natural e eu tenho a família extensa. Família natural são aquelas pessoas, né? O vínculo é família mesmo, dentro de casa, é pai, mãe e os irmãos. A família extensa, né, são os tios, vó, madrinha, né? Parentes próximos com os quais a criança tenha vínculos, né? E aí, quando acontece esse tipo de situação, é uma tendência de procurar a família extensa. O que é isso? Ó, mulher tá lá, grávida ou acabou de dar à luz, ela fala que ela quer doar o filho à adoção. Antes de doar o filho à adoção, tenta-se achar alguém da família extensa. Vó, tia, alguma coisa. Por quê? Porque o ECA, ele sabe que a família, né? A gente escuta isso lá na igreja, mas é um fato. A família é a primeira barreira social para o equilíbrio moral, social e que evita a pessoa fazer merda na vida, é a família, né? Então tenta se manter
os vínculos familiares, né? Então, a busca da família extensa, né? Ela respeitará o prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. Então, basicamente, né? Em até 6 meses, né? Estou falando aqui 90 dias, em até 6 meses, eles vão tentar colocar aquela criança em algum membro, né? Entregar essa criança para algum membro da família extensa. Quando você estuda o ECA, quando você estuda o artigo 19, principalmente a questão da como é que funciona a questão de doação, né? Aliás, de adoção, você entende por que é tão difícil adotar uma criança recém-nascida. É muito difícil adotar uma criança recém-nascida. Por quê? Por conta dos trâmites decorrentes do próprio ECA. Né? Principalmente porque a adoção é algo irretratável. Né? Você não, se você adotar alguém, não tem como desadotar. Né? Então, é algo que realmente bem demorado. Então, aqui, mulher está grávida, fala assim, ó, quero entregar meu filho para adoção. Em até 180 dias, ou seja, em até 6 meses, eles vão tentar manter aquela criança com a mulher ou com a família, eles vão tentar fazer isso, tá? Enfim. Na hipótese de não haver indicação do genitor, ou seja, do pai da criança, né? E de não existir outro representante da família extensa, né? Mulher viciada em crack mora eles têm uns lugares que eles moram. Você mora onde? Não, eu durmo em tal lugar. Dorme debaixo do viaduto da rodoviária. Tem parente? Não. Quem é a mãe? Não sei. Quem é o pai? Não sei. Você tá onde? Eu não sei. Eu acho que eu tô vendo a Branca de Neve. Não tem família, não tem nada. Tá grávida. Manifestou interesse de entregar o filho para adoção. Não achou o pai, não sabe quem que é o pai, não tem ninguém, não sabe nada, né? O que acontece? Aí o juiz, né? O juiz competente deve decretar a extinção do poder familiar, tá? Ou seja, o que é o poder familiar? É o direito que ela tem, o direito que os pais têm de tomar as decisões em relação aos seus filhos, tá? Isso é poder familiar, tá? Qual a diferença da família extensa para a substituta? A extensa é aquela família com as quais são os parentes próximos com os quais, né, aquela criança ela vai ter vínculos afetivos. Família substituta é aquela que não é parente de forma alguma, não tem vínculo afetivo, não tem nada. Beleza? Então, aí o juiz extingue o poder familiar. Poder familiar, né, já foi chamado de pátrio poder, porque a gente vivia, né, numa sociedade patriarcal, ainda vive, né? Então, o homem ele tinha um poder a mais dentro da família. Hoje em dia, isso foi substituído pelo poder familiar. Então, extingue-se o poder familiar dela, que é o poder que os pais têm para definir os destinos, né? Definir como os filhos, né? Definir escolhas para os filhos, né? Então, ele extingue esse poder familiar dessa mãe e determina a colocação da criança sob guarda provisória de quem estiver habilitado a adotá-la ou de entidade que desenvolva o programa de acolhimento familiar ou institucional. Essa parte, tá? Da adoção, de programa de acolhimento familiar, de acolhimento institucional, quando você vai ler isso no ECA, fazendo a leitura do processo de guarda, do processo de adoção, do que é o acolhimento familiar, do que é o acolhimento institucional. Existem famílias que abrigam crianças temporariamente, né? Elas estão dentro do programa, são cadastradas, abrigam crianças temporariamente. Alguns de vocês devem conhecer pessoas assim, né? Ou institucional, que é o abrigo mesmo, né? Que são os abrigos mesmo, são os orfanatos propriamente ditos, tá? Então, vai colocar essa criança num lar substituto. Nesses tópicos, todos que a gente está falando aqui, adoção, acolhimento familiar, institucional, eu não vou entrar no mérito disso aqui com vocês. Por quê? Porque você faz a leitura dessa parte, assim, é gigante. Por que é gigante? Porque, assim, não dá para entender isso, então eu vou explicar embaixo. Não deu para entender o que eu expliquei embaixo, eu vou explicar embaixo. Não deu para entender, aí vai explicando. Então fica assim, fica muito autoexplicativo. Quando você lê essa parte lá da adoção, da tutela e da curatela, quando você lê essa parte lá no ECA, fica bem tranquilo de entender, fica bem fácil de entender mesmo, tá? Então, esse tópico específico a gente não vai entrar aqui no nosso encontro, tá bom? Vou deixar para vocês fazerem o estudo individual de vocês.
e mandarem as dúvidas se tiver. Mas, assim, geralmente ninguém tem dúvida, porque, assim, é bem tranquilo mesmo. Você leu lá, você entende, tá bom? E aí, após o nascimento da criança, a vontade da mãe ou de ambos os genitores, se houver pai registral ou pai indicado, deve ser manifestada em audiência a que se refere ao parágrafo 1º do artigo 66, garantido sigilo sobre a entrega. Então, é feito uma audiência mesmo, né? Que vai lá o pai ou a mãe, né? Geralmente só a mãe, em que ela entrega a criança e assina lá. Ou se a criança está num lar substituto ou num lar temporário, né? Ela assina entregando a criança, tá? Então ela manifesta isso em audiência própria para isso, audiência feita necessariamente para entregar a criança. E aí eles pensam justamente nisso, vão fazer um ato solene que é falar assim, olha, a partir desse momento eu não tenho mais filho. A partir desse momento, eu perco o direito sobre as crianças. A partir desse momento, se eu resolver ver essa criança, e se quem está com essa criança não deixar, não vai deixar. Então, é meio para... já foi justamente pensado nesse sentido, né? Para criar um impacto mesmo, para tentar manter essa criança junto com a mãe, tá? Na hipótese de não comparecer nessa audiência, nem o genitor, nem representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, pode aparecer alguém da família extensa, né? Para ficar com essa criança nessa audiência, tá? Assistência social, né? O pessoal que trabalha na comunidade tenta achar, né? Então, na hipótese de não comparecer na audiência nem o genitor, nem representante da família extensa, para confirmar a intenção de exercer o poder familiar ou a guarda, a autoridade judiciária suspenderá o poder familiar da mãe e a criança será colocada sob guarda provisória de quem esteja habilitado a adotá-la. Você não fala lá e pega uma criança e adota ela, não. Não, existe um processo. Existe um processo. Exige um estágio de convivência, tá? Esse estágio de convivência tem prazo, né? Cada situação tem um prazo específico, tá? Vou deixar para vocês trabalharem isso fazendo a leitura depois, tá bom? Os detentores da guarda possuem o prazo de 15 dias para propor a ação de adoção, contado do dia seguinte à data do término do estágio de convivência. Então, ficou um tempo no estágio, terminou o estágio, tem que iniciar o processo de adoção, tá? Se nessa audiência, né, que genitores aí, geralmente a mãe, ela desiste, ela fala assim, não, meu Deus, eu não quero mais entregar meu filho, não, tá? Então, na hipótese de desistência da entrega da criança, a criança vai ser mantida com quem? Com os genitores. E aí o juiz determina um acompanhamento pelo prazo de 180 dias. Chegou na audiência. A mulher falou assim, meu Deus, eu arrependi, não é isso que eu quero, não. Meu Deus, nunca mais vou poder ver ele ou ela, então não quero, não. Quero ficar com ele. Fica com ela, e aí, obviamente, o juiz determina um acompanhamento dessa situação, determina o acompanhamento dessa mulher pelo prazo de 180 dias, né? Para ver se realmente ela está exercendo aquele poder familiar, está exercendo as funções de mãe efetivamente, ou foi só um relapso ali momentâneo, tá bom? É garantido à mãe o direito de sigilo sobre o nascimento, respeitado o disposto no artigo 48 dessa lei. Ou seja, nenhuma mulher é obrigada a falar que teve filho. É garantido sigilo. É garantido o sigilo, tá? Aquela questão, aquele fato específico da atriz foi interessante sobre o viés jurídico, porque a gente esclareceu muitas dúvidas que muitas pessoas tinham, né? Inclusive, as pessoas que labutam nessa área defendem muito isso, né? Quando há estupro, a mulher não tem que fazer boletim de ocorrência para ter direito ao aborto decorrente do estupro. A mulher foi vítima de estupro, ela não tem que chamar a polícia, não tem que fazer boletim de ocorrência, não tem que falar que foi vítima de estupro para que ela consiga fazer o procedimento abortivo. Mas, na prática, quando ela chega nas clínicas para fazer esse procedimento, que é legal, a maior parte dos locais não conclui o procedimento. Aí tem uma gente que fala assim, não, mas e se ela simplesmente não foi vítima de estupro, e aí ela foi lá e falou que foi vítima de estupro, e aí o médico fez o aborto e não foi estupro nada. Ela comete o crime. O médico não comete crime nenhum.
né? Ele foi induzido a erro ali no caso concreto, tá? Esse tipo de erro isenta o indivíduo de qualquer penalização, tá? Ela não consegue fazer isso, tá? Não precisa nem de ocorrência, quiçá de processo. Não precisa, tá? E quando, no caso dela específico, né, que quis manter a gestação, independentemente de ter sido decorrente, independentemente de qualquer situação, qualquer mulher que está grávida, ela não é obrigada a contar para ninguém que teve filho. É garantido o sigilo do nascimento. Então, no caso específico dela, foi violado o ECA aqui. Foi violado os direitos dela aqui previsto no ECA, tá bom? E serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas, não procuradas por suas famílias pelo prazo de 30 dias, contado a partir do dia do acolhimento, né? Então, por qualquer motivo, né, uma criança recém-nascida foi para o acolhimento, tá? Ela vai ser cadastrada lá no processo de adoção, tá? Às vezes, o que acontece? Às vezes, que nem eu tô falando com vocês, às vezes tem situações que, por qualquer motivo, aparece alguém interessado numa adoção, né? E talvez ali por conveniência do processual e tal, o juiz determina que aquela pessoa interessada na adoção ali fique num lar temporário. Acontece muito quando encontram-se crianças, né? Encontra criança na rua, né? E aí, quem achou criança, não, eu quero ficar com ela. Não é assim que funciona. Existe um banco de adoção, né? Existem as famílias cadastradas, né? Às vezes, por motivo de conveniência, no contexto fático, depender da situação, o juiz pode determinar um acolhimento temporário na casa dessa pessoa. Esse acolhimento temporário depois pode vir a ser uma adoção, mas é muito específico, é um caso muito específico. Quando você lê lá o processo de adoção, você vê que, porque realmente que é tão difícil quem encontra, né, essa criança, realmente ficar com essa criança, né? Existe um banco de adoção e essas crianças recém-nascidas são as preferências maiores de quem está já nesse banco, né? Então, geralmente, liga, né, para quem está ali nas primeiras colocações do banco, fala assim, olha, surgiu uma criança aqui e tal, acho que atende a sua necessidade, beleza. E aí, coloca essa criança nesse lar temporário, tá bom? Então, só para vocês contextualizarem aqui, para entender mais ou menos do que a gente está falando aqui, fechou? Tranquilo até aqui, gente? Nosso estudo aqui? Até aqui tá tranquilo? Beleza. Vamos trabalhar aqui, então, a questão aqui, tá? Dos hospitais e dos estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, né? Então, quais são as obrigações dos hospitais, daqueles estabelecimentos que tratam, né, das maternidades, né, que tratam de gestantes, tá? Então, as obrigações dos hospitais, vamos lá. Manter registro das atividades envolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, isso aqui costuma cair em prova, tá? Então, o hospital é obrigado a ter o registro das atividades em prontuários por um prazo de 18 anos, tem que constar todas as intercorrências do parto nesse prontuário, tá bom? Identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, né? Colocar a fitinha em 1 e 8 logo que nasce, para evitar aquela questão de menino ser trocado em maternidade, sumir na maternidade, por aí vai. Proceder a exames visando o diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Neonato é o que acabou de nascer. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, tá? Pergunta aqui, Daniel. A criança tem opção de escolha quando não é recém-nascido? Tem sim, Daniel. Quando a criança, a depender do nível de maturidade da criança, o que ela fala é considerado, né? Inclusive, o ECA fala que para crianças
Tem a idade específica lá, não sei se é, acho que é a partir, o adolescente, né? O adolescente. Quando o adolescente ele vai ser adotado, necessariamente a manifestação dele é exigida para adoção, tá? Quando se trata de criança, a depender do nível de esclarecimento que a criança fala é considerado, e quando se trata de adolescente, necessariamente a opinião dele é considerada para uma eventual adoção. Ou seja, se o adolescente não quiser ser adotado, ele não vai ser adotado, tá? O ECA fala isso bem claramente, tá? À medida que você vai lendo o ECA, você vê que tem esse ponto específico lá, beleza? Então, é considerado, sim, a intenção, né, do adotado ali, né, considerando seu nível de maturidade quando criança e se adolescente, necessariamente a sua opinião é considerada, tá bom? Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, né? O que compreende esse direito à liberdade, ao respeito e à dignidade? Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvar as restrições legais, direito de opinião e expressão, direito de crença e culto religioso, direito de brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei, buscar refúgio, auxílio e orientação, tá? Nós temos aqui também outro direito da criança e adolescente, direito ao respeito, né, que compreende a sua inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, tá? Que abrange a proteção aqui, ó, da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços e dos objetos pessoais, né? A gente vê muito, né? Esse direito aqui ao respeito aqui, até nas matérias jornalísticas, né, que não mostra o rosto de criança, não mostra o rosto dos adolescentes. Por exemplo, ninguém sabe qual que é o rosto desse adolescente que cometeu esse atentado lá no Espírito Santo, né? Porque é direito dele, é um direito garantido no ECA, é o direito da imagem, tá? Sempre que a gente fala de criança em situação de vulnerabilidade, qualquer que seja a situação de vulnerabilidade, geralmente os processos correm em segredo de justiça justamente para garantir esse direito ao respeito da sua intimidade, né? Seu direito de imagem, identidade, né? Quando eles cometem atos infracionais, né? Não pode colocar os nomes, né, deles, ou mesmo não colocando nome, se colocar qualquer alcunha, né, que faça saber de quem se trata, também viola aqui o ECA, né? Então, é tudo essa questão de não mostrar a criança, processo judicial ser sigiloso, não colocar o nome, tudo decorre de obrigações advindas do ECA, tá bom? Direito à dignidade da criança e adolescente, tá? Abrange a proteção contra qualquer tipo de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor, tá bom? Direito à convivência familiar e comunitária, tá? Então, quando a criança estiver inserida em algum tipo de programa de acolhimento familiar ou institucional, devem ser observadas as seguintes regras, ou seja, tirei a criança do seio familiar, não está com ninguém da família natural, não está com ninguém da família extensa. Está ou no acolhimento familiar ou no acolhimento institucional. Uma casa temporária ou numa instituição que abriga crianças, tá? Quais são as regras que devem ser respeitadas? A situação dessa criança deve ser reavaliada no máximo a cada 3 meses. Deve a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar ou pela colocação em família substituta. Ou seja, a ideia é tentar reintegrar. Gente, o ECA, ele fica o tempo inteiro tentando colocar a criança e adolescente dentro da família, dentro da família, dentro da família, e respeitando aquela lógica, né? A família é a primeira barreira de proteção contra o mal, né? The evil, né? Evil, né? E por aí vai, né?
Então, ele tenta reintegrar essa família ou colocar ela numa família substituta de forma definitiva, né? O acolhimento familiar é temporário, o acolhimento institucional é temporário, né? Tentar colocar essa criança numa família substituta, tá? Em programa de acolhimento institucional, não se prolongará por mais de 18 meses, salvo comprovada necessidade que atenda o seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária, tá? Esse acolhimento institucional aqui, ele tem que ser o mínimo possível, tá? Ou seja, o acolhimento institucional, a criança ela perde qualquer tipo de laço, qualquer tipo de vínculo, né? Ela fica ali num lugar que ninguém é pai dela, ninguém é mãe dela, ninguém é tio dela, ninguém é irmão dela, ninguém é parente dela, ninguém... Ela é tratada igual todo mundo, né? Então, assim, o que se procura aqui é deixar a criança no acolhimento institucional o mínimo possível, tá? A manutenção ou a reintegração de criança ou adolescente à sua família terá preferência em relação a qualquer outra providência, né? Aquilo que eu já falei, né? Então, colocar a criança de volta na família tem preferência sobre qualquer outra providência. Então, às vezes, a gente tem umas situações assim, que a gente, principalmente aglomerado, que a gente lida, que você fala assim, como é que o conselho tutelar não toma esse menino dessa mãe, né? Por que que essa mãe tá com esse menino, com essa menina ainda? Por que que não tomou ainda? A criança fica numa vulnerabilidade absurda, né? Às vezes a própria comunidade fala assim, olha aí pra você ver. Olha aí como é que fica a menina. Daqui a pouco alguém estupra, daqui a pouco... A própria comunidade fala isso, a mãe, pra você ver. Drogada, viciada, vagabunda, não sei o quê. A própria comunidade fala isso. Por quê? Aí você fala assim, por que que o conselho tutelar não toma a guarda dessa criança da mãe? Por incrível que pareça, entende-se que para a criança, para o adolescente é pior. Porque aí tirar o vínculo é pior, né? É pior. Então, isso quem sou eu para explicar isso, né? Isso é explicado pela psicologia, né? Pelas questões que trabalham pelas pessoas que trabalham com esse desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Garantir a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privados de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. Ou seja, se o pai ou a mãe da criança estiver preso, não precisa de autorização do juiz para essa criança ir lá ver o pai e a mãe. Pode ir lá ver o pai e a mãe. Tem que ir lá ver o pai e a mãe. Então, você vê que o tempo todo é isso. Tentar manter o vínculo, né? Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Então, às vezes, a própria adolescente que está no acolhimento institucional tem um filho, né? Então, é garantido que essa mãe adolescente fique com esse filho. A mãe adolescente tem lá 13 anos, está no acolhimento institucional, está no orfanato e teve filho. O que vai fazer com esse filho? Vai manter com ela. Vai manter com ela, tá? A mãe adolescente será assistida por equipe especializada multidisciplinar e a criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Esse apadrinhamento é assim, os padrinhos vão lá, né, nos diversos locais, né, que tem nos acolhimentos institucionais, e às vezes pega a criança no final de semana para dar rolê, para passear, para ir no parque, para fazer uns negócios diferentes, né? Tem esses programas de apadrinhamento aí. Talvez alguns de vocês saibam como é que funciona, até já viram, né? Conhecem pessoas que fazem isso, né? É bem interessante, tá? Olha só, o que é o apadrinhamento aqui, ó? Consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos às instituições para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, cognitivo, educacional e financeiro. Podem ser padrinhos ou madrinhas, pessoas maiores de 18 anos, não inscritas em cadastros de adoção, desde que cumpram os requisitos exigidos pelo programa de apadrinhamento de que fazem parte. Eu não quero adotar uma criança, né? Não tenho intenção de adotar uma criança, por isso que eu não estou no programa de adoção, mas eu quero auxiliar de alguma forma, né? Eu quero, pelo menos, salvar ali
6 vidas, né? Eu quero ajudar 6 vidas, né? Então, eu quero fazer o apadrinhamento, né? Funciona mais ou menos assim. O perfil da criança ou do adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento, com prioridade para crianças e adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. O que acontece, senhores? Quando você vai ler a parte lá da adoção, né, que eu pedi vocês para fazer um estudo individual, vocês vão perceber, considerando tudo isso que eu estou falando com vocês aqui, de tentar manter os vínculos familiares, é muito comum estar em acolhimento institucional irmãos. Então, às vezes, você chega lá de vez em quando, todo ano a gente faz algumas ações sociais em orfanato, e você chega lá, tem 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos. E o que acontece? Quando são irmãos, não se pode, né, a princípio, né, só assim, não se pensa em fazer adoção de um ou outro. Ou adota todos, ou não adota nenhum, né? Ou coloca em um lar um processo de adoção de todos ou nenhum, né? Até pensando nisso mesmo, né? Tem 4 irmãos lá, aí vai um, aí depois vai outro, aí vai outro. Aí os que ficam falam assim, não, o que eu sou, né? O que eu sou na vida, né? Ninguém me quis, né? Então, quando trata de irmãos, a preferência é que eles sejam adotados em blocos. Salvo, obviamente, se um irmão causar algum tipo de problema para o outro, né? Um irmão, eles caem na porrada todo dia, se odeiam, né? Porque um culpa o outro de estar lá, enfim. Aí é outra situação. O próprio ECA coloca isso, mas de forma geral, eles são adotados em blocos. E quanto mais idade tem essa criança, né? Quanto mais idade tem essa adolescente, mais difícil é ser adotado. Então, quando a gente pensa aqui no apadrinhamento, que são pessoas que realmente não vão adotar, né? Que não estão em programas de adoção, a preferência que se dá é para esse tipo de criança e adolescente, né? Geralmente que são irmãos, né? Que a probabilidade de ser adotada é bem menor, que estão com uma idade um pouco mais avançada, né? Então, a preferência é para esse tipo de perfil de criança e adolescente, tá? Esses programas aqui ou serviços de apadrinhamento, né? Apoiados pela Justiça da Infância e da Juventude, podem ser executados por órgãos públicos ou organizações da sociedade civil. Existem instituições que eles fazem esses programas de apadrinhamento. O que é isso? A instituição, a empresa, não sei o que lá, das quantas, que tem não sei quantas filiais no Brasil, tem um programa de apadrinhamento de tantas crianças. E aí o que faz? Aí cria atividades para as crianças, né? Apoia financeiramente, cria atividades, enfim, estudo. Vai ter aula de inglês, vai ter aula disso, vai ter aula daquilo, né? Vai ter aula, né? Então, esse apadrinhamento pode ser tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica, tá? Então, esses programas, né, podem ser executados por órgãos públicos ou organizações da sociedade civil, tá? Se ocorrer violação das regras do apadrinhamento, os responsáveis pelo programa e pelo serviço de acolhimento deverão imediatamente notificar a autoridade judiciária competente. Igualdade entre os filhos. No decurso da história, a lei permitia que os filhos adotados ou oriundos de relacionamento extraconjugal, vulgo chifre, elboy, fossem tratados de formas diferentes dos filhos denominados filhos do casamento. Hoje em dia, isso não existe mais. Não existe filho adotivo, tá? Isso aqui é filho adotivo. Não, não existe filho adotivo. Foi o filho adotivo? Foi, mas é filho, é só filho. Todo mundo é filho, tá? Não tem isso de filho adotivo. Isso remonta de tempos atrás. Hoje em dia, a regra é isso aqui, ó. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à sua filiação. Então, você assiste lá, né? Game of Thrones, né? O Jon Snow, quem era fora do casamento eram os Snow, né? Snow, não. Filho adotivo, não existe filho adotivo. É filho, todo mundo é filho.
tá na família, é filho decorrente de adoção. É filho, tá? Então, vamos pensar aqui, nós temos lá o Bruno Gagliasso e a Giovanna Ebank. Tem os 2 filhos, eles têm 3 filhos. Um biológico e 2 adotados, mas são filhos para todos os efeitos, têm os mesmos direitos, as mesmas, tudo igualzinho, não tem diferença nenhuma, tá? É bem isso, né? Os Snows aí, né? Os Snows, né? Não pode ter isso na vida real, tá? Não pode. E aí nós temos aqui o dever dos pais para com os filhos. O poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Acabou esse negócio de... antes era pátrio poder, ou seja, poder do pai, não. Hoje é poder familiar, tá? Na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução de divergência. O que é isso? Pai e mãe têm os mesmos direitos em relação aos filhos. Eles têm o poder familiar, eles que definem os rumos do filho. Se pai e mãe não entrar no acordo de qual vai ser o rumo do filho, que entre na justiça e aí o juiz decide, tá? É assim que funciona. Eu sou a mãe, eu tenho mais direito. Não, a mãe sempre tem mais direito que o pai. É a mãe que decide. Não existe isso. Tá? Não existe isso, tá? Ambos têm os mesmos poderes em relação aos filhos, tá? Os mesmos poderes. Se não chegar no acordo, vai para a justiça, o juiz decide, tá? Aos pais, incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, né? Tem uns que acham que quem tem que educar é a escola. Não, é o pai, mãe, tá? Cabe ainda ao pai e à mãe obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais, tá? A mãe e o pai ou aos responsáveis, né? No caso de guarda, por exemplo, né? Eles têm, né? Tanto a mãe quanto o pai, os responsáveis têm direitos iguais e deveres e responsabilidades compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados o direito da criança estabelecidos nessa lei, né? Os pais têm determinado tipo de cultura, eles não comem carne, não é isso, não é aquilo. Tem umas escolas de crianças ricas, né? Escola que tem escola para criança vegetariana, por exemplo. Tem escola para criança vegetariana. Por quê? Porque os pais são vegetarianos e aí os filhos também vão ser vegetarianos. Aí vai assim, não, que sacanagem. Pô, a criança não pode nem comer um bifão acebolado, não pode nem comer uma picanha. O pobre coitado não pode nem comer um ovo frito. Que não sei. São os pais que definem. Não se pode entrar nesse mérito. Então, o ECA é muito claro nisso. Os pais vão definir, né, como a criança vai os rumos da criança. Se eles definiram que a criança vai ser vegetariano, é assegurada as crenças e as culturas. Eles vão decidir. Quando essa criança ou esse adolescente for adulto e poder, né, tiver condições de tomar suas próprias decisões, que tome. Mas o poder familiar, ele está relacionado a essa questão também, né? Tem muito idiota que fala assim, coitado do menino, vamos dar uma carninha para ele. Não dá, não. Não dá, não. Você vai fazer merda, você pode até ser processado por isso. Não vai cair tem, não, tá? Olha aí a família natural, aqui a gente já falou, né? Entende família natural, a comunidade formada pelos pais ou qualquer de seus descendentes. E a extensa, aquela que se estende para além da unidade dos pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Já falei isso para vocês. Pessoal, não viaja, não, porque, por exemplo, assim, tem a família que mora aqui em BH. Então, a família aqui de BH. Mas tem um primo que mora lá no Acre. É família extensa. A criança vai no Acre? A criança já viu o primo? A criança vai todas as férias para lá? A criança joga videogame lá? Ninguém joga videogame lá, né? Mas faça alguma coisa lá. Se não sabe quem que é o primo, se não sabe quem foi, de onde foi, primo, tia, parente, irmão,
Se não tem relacionamento, não é família extensa. A definição de família extensa é muito clara. Família extensa, parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive ou mantém vínculos de afinidade ou afetividade. Afinidade e afetividade. Pergunta aqui, ó. Mesmo emancipados em relação ao poder familiar, ou a emancipação vai além do que é importante para a prova? A emancipação, ela faz com que os pais percam o poder familiar em relação aos filhos, né? Mas emancipação é um aspecto de direito civil que não é cobrado aqui não se entra nesse mérito aqui para fins de prova nem de bombeiro, nem de PM, tá? Porque é direito civil, isso aí seria interessante para quem vai fazer concurso para a Polícia Civil. Aí tem que entender esses tópicos aí. Mas, de forma geral, para a gente que não. A emancipação faz com que a pessoa, com que os pais percam o poder familiar em relação aos filhos. Basicamente é isso, tá? São os salvos aí do direito, né? Basicamente, os salvos do direito, tá bom? Beleza. Então, nós vamos encerrar o nosso primeiro tópico de hoje aqui no artigo 25. Vou pedir para vocês, como missão, né? Na semana que vem nós teremos outra aula do ECA. Missão para vocês. Ler até o artigo 80, tá? Leiam até o artigo 80 do ECA, tá bom? Porque aí, se surgir durante a semana qualquer tipo de dúvida com relação a isso, vocês já vão esclarecendo comigo. Fechou, gente? Padrão? Temos dúvidas? Tentamos deixar a aula o mais leve possível, né? Geralmente a aula de ECA é um martírio, né? Mas a gente tenta deixar o mais leve possível. Alguma coisa? Nada? Valeu, Pedro, tamo junto. Valeu, Daniel. Show. Valeu, pessoal. Até. Lembrando que nós teremos simulado sexta-feira, viu? Então não embebedem-se desordenadamente no jogo, tá? Para fazer o simulado na sexta. Vou deixar o simulado disponível para vocês o final de semana todo, tá bom? CFSD 2023. É nóis. Bora. Padrão, gente, muito obrigada. Até a próxima. Exatamente, James. Até a próxima. Tchau.